Fala, turma Log 04. Estou aqui gravando essa primeira videoaula, tendo que me adaptar também igual a vocês. Espero que cada um de vocês estejam bem em suas casas, com suas famílias. Vivemos momentos difíceis, mas não podemos perder o foco, o objetivo, a esperança de dias melhores. E tenho certeza que isso vai passar o mais rápido possível. Deus está no controle, mas mesmo assim nós iremos continuar o foco da nossa disciplina, né? Eu estaria com vocês presencialmente para falar da disciplina de modalidade de transportes 1. Ok? Então vamos começar a abordar um pouquinho sobre ela, conversar sobre a disciplina. Vou compartilhar a tela aqui para vocês. Disponibilizei esse material para vocês no portal de modalidade de transporte 1. E com isso nós vamos começar a falar sobre isso. Após essa tela, tinha uma tela de cronograma, de datas. Você pode desconsiderar, porque esses encontros seriam presenciais, os trabalhos também, e a gente vai estar trabalhando isso de casa de alguma forma, tá? Então, vou passar já direto aqui para o conteúdo. Então, conceito. Para que serve essa área de movimentação e transporte de cargas dentro da logística, né? Então, dentro do tema de modalidades de transportes, nós temos a área de movimentação interna, tá? E da movimentação externa. Então, eu tenho que controlar na logística meios externos de movimentação, de transporte, e também interna dentro do armazém. Mas quando a gente fala de movimentação e transporte de cargas, tanto interna como externa, nós podemos dizer que são serviços prestados por equipamentos, empresas transportadoras especializadas que têm como função realizar o deslocamento de materiais, tá? Então, eu tenho que gerenciar bem a frota de uma empresa para poder transportar as cargas, os equipamentos internos de movimentação, ok? Técnicas específicas para içar, ou seja, trabalhar em altura, levar materiais para áreas mais altas, ok? E dentro desse conceito existem técnicas, como diz aqui nesse slide aqui, tá? Que vão proporcionar meios mais fáceis e práticos, otimizando essa etapa. Então, dessa forma, serviços de movimentação e transporte de cargas são muito utilizados pelos mais variados segmentos da indústria, na construção civil e muito mais. Ok? Então, além de os métodos de movimentação e transporte de cargas tornarem esse processo mais fácil, oferecem também segurança. Então, um dos princípios básicos da movimentação e transporte de cargas ele vai te oferecer segurança na operação. Segurança em que sentido? Vai eliminar riscos de avarias, que vai comprometer financeiramente os recursos. Então, se eu não tenho uma movimentação adequada de transporte, isso pode fazer com que eu danifique o produto, danifique os equipamentos. Então, para isso, eu trabalho essa parte logística, para eliminar riscos de avarias, perda financeira, e aos produtos transportados, e também a questão ergonômica, a saúde dos profissionais envolvidos na tarefa. Então, ou seja, a saúde do colaborador também é importante. Então, eu preciso de equipamentos que proporcionem a ele vantagens na hora de realizar esse trabalho operacional sem comprometer a sua saúde. Tá? E como que eu faço isso? Através de máquinas e ferramentas apropriadas, que vão dispensar a necessidade de trabalho pesado por parte dos funcionários. Tá? Isso vai diminuir o seu esforço físico. Existe norma regulamentadora para essa questão. A NR11, acho que já estudamos sobre ela um pouco, a NR11 ela não só está ligada à questão da armazenagem, mas armazenagem, manuseio, transporte e movimentação de materiais
valendo para canteiro de obras, depósitos, almoxarifado, centro de distribuição e outros locais de trabalho nas empresas do setor logístico. Então, é imprescindível que toda atividade que vai envolver transporte e movimentação de cargas, a modalidade de transporte envolvida ela esteja totalmente conforme as normas regulamentadoras número 11. Ok? Entre os equipamentos mais utilizados para movimentação e transporte de cargas podem ser citados os elevadores de carga, os guinchos, os caminhões Munk, caminhão Munk, as talhas, as empilhadeiras e pontes rolantes, isso para transportar cargas internas dentro de um armazém. Os serviços de movimentação e transporte de carga são desenvolvidos de acordo com normas técnicas e regulamentadoras específicas que garantem a eficiência e a segurança. Então, é importante essa questão aí, ok? Então, seguindo. Então, no processo de movimentação e transporte de cargas, temos o gerenciamento da questão de transporte e movimentação interna. Tá? Então, a gente vai começar essa disciplina falando sobre a movimentação e transporte interno de cargas nos modais de transporte. Ok? Então, dentro do armazém, eu preciso efetuar uma movimentação e transporte de carga que seja seguro, que proporcione segurança, que dê ergonomia ao trabalho e diminua o esforço e o risco de acidente de trabalho e de saúde, sem falar no risco de avarias, eliminado, tá? Diminuindo. Então, para isso, é necessária a escolha do melhor equipamento para ser feito esse tipo de trabalho. A gestão de transporte e movimentação externa, já a parte externa, eu vou precisar do melhor modal de transporte para a operação logística. Então, qual é o melhor modal? Seja o rodoviário, seja o ferroviário, aquaviário, a gente vai estar estudando sobre isso. Então, a seguir, conheceremos alguns tipos de equipamentos utilizados em seus grupos. Tá? Então, dentro dessa aula, a gente vai se limitar à movimentação interna. Tá? Dentro da movimentação interna, nós temos alguns grupos. A gente tem o grupo de embalagens. A embalagem é um equipamento de movimentação. Tá? Exemplo, eu preciso carregar um engradado de cerveja, por exemplo. Tá? Então, ou seja, eu não consigo transportar 24 garrafas ao mesmo tempo se eu não usar aquele caixote que é a embalagem. Tá? Então, isso transporta mais facilmente aquele produto e também, ao mesmo tempo, protege ele de quê? De avaria. Também dá uma maior ergonomia ao colaborador para que ele possa transportar. Tá? Então, grupo de embalagem também tem o grupo dos industriais, elevação e transferência contínuos. Então, a gente primeiro vai falar do grupo de embalagens. Tá? Objetivo da embalagem. Então, a embalagem ela é um grupo que favorece a movimentação e transporte de cargas. E o objetivo principal da embalagem é proteger a mercadoria durante o transporte, movimentação, armazenagem, comercialização e consumo. Ok? Temos que as embalagens elas podem se dividir em modulações. Tá? Então, uma embalagem primária é sempre aquela primeira embalagem. Exemplo, o litrão lá da cerveja. Tá? Então, aquela garrafa de vidro, que é o recipiente que vai conter todo o líquido ali, então, ela é uma embalagem primária. Tá? Então, ou seja, é o primeiro contato com o produto principal que vai fazer o seu transporte. Você não consegue transportar a cerveja líquida sem ter um recipiente sólido, verdade? Então, aquele líquido é envasado ali para que ele possa ser movimentado, ok? A embalagem secundária seria o quê? Seria reunir várias garrafas daquela e aí a gente faz o quê? Um pack. Por exemplo, você entra no mercado, você vê aquele pack bonito da Heineken, tá? Que é uma embalagem bonita, chamativa. Tá? Então, essa embalagem secundária ela vai agregar mais de um produto
e, ao mesmo tempo, é o que a gente chama de embalagem de comercialização, e também que vai manipular de forma mais adequada a mercadoria em grupo, em conjunto. Assim como aquele engradado de Coca-Cola, que vem naquele plástico filme. Então, aquela embalagem, a gente pode chamar ela de embalagem secundária, que vai facilitar o transporte, por exemplo, de 6 Coca 2 litros. Tá? E aí vem a embalagem terciária, que seria a unitização. O que é unitizar? É quando você reúne diversos packs ao mesmo tempo e embala ele com plástico filme, por exemplo, paletizado. Isso é unitizar. Então, quando eu aloco um conjunto de mercadorias em uma única unidade com dimensões padronizadas, tá? Então, isso facilita demais. Então, por exemplo, um pack de 6 cervejas Heineken, eu junto ali 30 packs, 30 não, vamos facilitar a conta. Eu consigo reunir 100 packs, cada pack com 6. Então, uma carga unitizada, um pallet de Heineken paletizado, seriam 600 unidades de cerveja. Tá? Então, isso facilita o transporte de uma vez só dessa quantidade. Tá? O que não é a unitização? Não constitui propriamente uma embalagem, um acessório para o deslocamento ou transporte de carga, não integrando o produto ou conjunto de produtos armazenados. Tá? Então, ele não é propriamente a embalagem, tá? Mas ele é necessário embalar dessa forma para facilitar o transporte. Tá? E aí, alguns exemplos aí de unitização. Tá? Então, você pode unitizar através da paletização, de um contentor IBC, de um Mariner Sling, de um Big Bag e de uma containerização. Tá? Então, por exemplo, o mercado aquaviário, né? O transporte aquaviário, por exemplo, vem muitos containers e navios, né? Por exemplo, da China, de importação, e todo aquele material ele vai containerizado ali. Então, ele vai submultiplicando ali todo o material que vai dentro do container. Então, um container, por exemplo, poderia significar 10.000 unidades de um produto, por exemplo. Tá? Então, na aula de hoje, a gente vai só se ater a essa questão de embalagem. A gente vai falar um pouco sobre cada unitização. Primeiro, a paletização, que a gente conhece, está cansado de ver. Então, o processo de paletizar é o processo de unitizar uma carga para transportar e movimentar, colocando todo o material acima de um pallet, que poderia ser de madeira ou PVC. Então, geralmente, esse pallet de PVC ele vai ser no material plástico quando esse produto ele tenha algum tipo de resíduo de umidade. Porque se eu for colocar no pallet de madeira, esse pallet vai se estragar muito rápido. Tá? Então, por exemplo, uma carga refrigerada, eu teria que paletizar em um pallet PVC. A containerização, processo de modular cargas dentro de um container, sendo essa a modulação máxima de unitização de cargas. Né? Então, essa seria a máxima unitização de cargas no processo de modulação. Tá? Então, ali eu poderia, por exemplo, aquele mesmo pallet aqui, ó, vamos supor, esse pallet aqui, vamos supor que aqui dentro cabe 20. Então, ou seja, eu submultiplicaria esse container. Um container cabe 20 paletizações. Tá? Mariner Slings. Esse é um processo muito utilizado para transportar e movimentar material ensacado. Então, por exemplo, a indústria aí de construção, como é que eu, por exemplo, vamos supor que o Brasil vai exportar o nosso cimento, tá? Ou sacas de milho. Então, como é que eu faço para transportar várias sacas de uma vez? Está aí, conforme a figura. Tá? Então, é o processo mais eficaz para a gente transportar sacas, materiais a granel. Ok? Então, como que consiste esse Mariner Slings? Tá? Existe ali, obviamente, um guindaste, um guincho que está pegando essas alças que estão ali entrelaçadas na mercadoria, fazendo uma amarração de materiais de difícil acessibilidade e movimentação coletiva. Então, conforme a figura, já pensou quanto trabalho eu teria, quantas pessoas e quanto tempo eu precisaria para transportar cada saco desse? E quando você consegue acomodar a mercadoria dessa forma, no Mariner Sling, você transporta ele de um local para o outro com muito mais facilidade.
O Big Bag, tá? É um tipo de embalagem que facilita o processo de transportar e movimentar materiais a granel, tais como grãos em maior quantidade. Então, também, ele é utilizado aí, por exemplo, para resíduos sólidos. Você coloca aí a própria empilhadeira, você encaixa o garfo ali naquelas alças, você transporta para onde quiser. Tá? Há um tempo atrás, não é do meu tempo, com certeza, mas os nossos avós, quando iam no mercado, eles iam comprar feijão, arroz, era comum você ver sacas como essa de Big Bag no mercado, onde você pegava aquilo, você enchia o saquinho com arroz, né? Você lá catava, colocava no saquinho arroz, feijão, e porque era transportado para o próprio mercado dessa forma, tá? Essa questão de grãos. Conforme o nome, Big Bag, né? Então a gente teve a nossa aula de inglês técnico, né? Vocês se lembram, esse termo, Big, grande, Bag, bolsa. Então, uma grande bolsa, uma espécie de bolsa gigante, capaz de armazenar boa quantidade de insumos e ser içada através de alças resistentes que auxiliam o transporte. Contentores IBC. O que é o contentor IBC? Então, esse tipo de embalagem, muito comum na área de derivados de petróleo, óleos, combustíveis, lubrificantes. Tá? Então, como que eu vou conseguir movimentar aquele líquido em pequenas quantidades menores? Então, não só a gente tem até o tambor comum, tem muitas outras embalagens que poderia estar aqui, mas eu estou colocando aqui as tem uma maior facilidade aí de transportar bastante conteúdo. Tá? Por exemplo, esse contentor IBC, ele é capaz de transportar 1 metro cúbico, tá? Ou seja, 1.000 litros. Se você for converter de litro para espaço metro, aqui caberia 1.000 litros de qualquer líquido. Tá? Então, e o detalhe é que você pode empilhar, né, esse líquido aí dessa forma, conforme a foto. Tá? O IBC também é conhecido popularmente como mini-TEPS, onde sua base tem uma armação parecida com a do pallet, sendo possível o uso de empilhadeira em sua movimentação. Então, a empilhadeira ela encaixa ali com os garfos debaixo do mini-TEP para poder transportar e levantar ele conforme a necessidade. Tá? Então, eu encerro aqui essa primeira aula, material. Tá? Em breve nós estaremos postando novas atividades. Então, vamos continuar nos adaptando a isso. Espero que tenha sido de grande ajuda aí essa videoaula. Fiquem com Deus e em breve estaremos postando mais atividades e explicações, ok? Um abraço a todos.